3 passos para trabalhar com daimons e demónios sem levar nas trombas, sem se prejudicar. E esses 3 passos vão mudar a sua forma como trabalha com a sua espiritualidade. Alguém perguntou se oferecer frutas a um demónio ia ajudar. Depende de muita coisa. Mas, no geral, isso não é o ideal. Mas existem formas de fazer com que as coisas aconteçam para seu benefício. E é isso que nós vamos falar aqui. Se fizer estes 3 pontos que eu vou falar aqui, garanto-lhe a si que você fica melhor que 90% daquelas pessoas que dizem que serem praticantes de magia. Quando digo 90%, eu estou a ser generoso porque provavelmente seria muito mais. Antes de continuar, então, bem-vindo novamente ao canal, espero que esteja tudo bem contigo. Meu nome é Siegfried Wilms, tenho um PhD em Ciência e Metafísica, um doutoramento honoris causa em Mentalismo, sou frata superior do Orla Celeste e oral Todrai. No meu site encontra vários grimórios, vários livros de magia que mostram alcançar a vida que deseja. O ideal é que escolha aquele grimório que é melhor para aquilo que deseja, para aquilo que faz mais sentido para si. Estes grimórios são um investimento seguro que faz no seu futuro, pois quanto mais rapidamente começar a praticar magia, melhor vão ser os seus resultados e melhor vai ser a sua vida. O ideal, como eu disse, é que escolha aquele grimório que mais se adapta às suas necessidades e desejos. Lilith, amor, poder, Hermes, dinheiro, riqueza, Apolo, sucesso, fama. E depois, para aqueles que seguem o caminho da mão esquerda, temos o grimório de Lucifus Hofkal para poder e riqueza e o grimório de Paimon para sucesso, fama e glória. Afinal, com sucesso, com fama e glória, tudo se torna melhor. O link para o site está na descrição deste episódio. Caso tenha uma dúvida, entre em contato com o suporte que lhe ajudam a escolher o grimório ideal para si. O primeiro passo para trabalhar com deuses e demónios, ou daimons, e eu falo isto em todos os demónios, mas é aquela coisa que 90% dos praticantes de magia ignoram, que é conhecer as histórias das divindades, histórias, lendas, mitos. Este é o primeiro passo. Porque se fizer isso, você vai entender os seus poderes, os seus gostos, os seus traumas e as suas bênçãos. Por exemplo, ao conhecer a história de Marduk, eu percebi que ele era inimigo de Tiamat. E se eu for trabalhar com Tiamat, teremos um problema, porque aquilo que eu já fiz com ele possivelmente se vai desfazer, ou aquilo que eu fiz com ela se vai desfazer com ele. Isto já me aconteceu com outros espíritos, não foi com o caso de Marduk nem Tiamat, mas outros em que tinha esta mesma oposição, em que a minha falta de conhecimento disso levou a que desfizesse aquilo que eu já tinha feito. Portanto, isso é um ponto que nós temos que ter atenção. Ao conhecer os mitos, as lendas, nós entendemos a sua vida e os seus poderes. Por isso é que eu falo em todos os grimórios, mas se seguir o seu caminho da autodidata, precisa de entender isso. Outro ponto importante, ao conhecermos as suas histórias, é que começa a existir uma aproximação. A partir do momento em que conhece a sua matriz espiritual, começa a existir uma aproximação. E o mais curioso é que muitas vezes começa a haver sinais, manifestações, simplesmente porque existiu este conhecimento das suas histórias, em que o operador aproxima-se da divindade e a divindade aproxima-se dele. O segundo ponto para trabalhar com deuses e demónios é um altar e ofrendas. É como construir um relacionamento, um namoro, construir um altar e começar a oferecer coisas. Agora, quando eu digo começar a oferecer coisas, é preciso oferecer com algum discernimento. São coisas que têm que fazer sentido para a divindade. Não vamos oferecer coxas de frango frito à Afrodite ou água com sal a um demónio e dizer que é sangue. Você pode acreditar que oferecer água com sal a um demónio é perfeito. Eu conheço muito bem quem foi responsável, quem foi o escritor wicano que foi responsável por isso, mas do ponto de vista espiritual, em todas as tradições mágicas que eu conheço, ninguém no seu perfeito juízo iria fazer uma coisa dessas. Se fizer isso a um demónio, você nunca mais na vida vai conseguir trabalhar com ele de uma forma segura. A ofrenda errada atrai o espírito errado, a ofrenda certa fortalece a ligação com o espírito. Se conheceu as suas histórias, suas lendas, seus mitos, já terá uma ideia do que lhe deve oferecer. Em muitas culturas, por exemplo, como os babilónicos, os sacerdotes eram treinados durante anos para saber o que oferecer e como oferecer. Muitas vezes também não é só saber o que oferecer, mas como se oferece. Porque existem vezes em que uma ofrenda dentro de uma estrutura mágica de um ritual com uma divindade funciona muito bem e a mesma ofrenda para outra coisa prejudica claramente. Há elementos que estão associados, por exemplo, ao sofrimento, em que essa ofrenda está ligada com o sofrimento e se for oferecida
num contexto em que não está relacionado com isso, em vez de atrair aquilo que quer, às vezes pode realmente atrair essa parte de sofrimento, porque a estrutura espiritual dessa planta relacionada com essa divindade está relacionada com o sofrimento. E a terceira fase de um relacionamento com demónios e deuses é a invocação. Se trabalhar com deuses, deve seguir estas 3 fases: conhecer as suas histórias, fazer ofrendas e montar o altar, e fazer o ritual de invocação. Por outro lado, se estiver a trabalhar com demónios, como dentro da estrutura, por exemplo, do Ars Goetia, deve conhecer a sua história e depois faz a invocação. Não vai construir o altar se estiver a fazer dentro da estrutura mágica tradicional, que honestamente não recomendo hoje em dia, porque a estrutura mágica, por exemplo, do Ars Goetia tradicional, tem imensas proteções espirituais, porque é uma prática mágica agressiva para o espírito, em que compele, obriga o espírito a fazer aquilo que o operador quer e, como consequência, vai precisar de uma proteção espiritual muito alargada. Todavia, se tiver uma forma muito mais como a magia popular, em que vai fazer ofrendas ao espírito, então terá que respeitar de igual forma estas 3 fases: conhecer a história da divindade, construir um altar e fazer ofrendas, e invocar ela. A invocação consiste em trazer o espírito para este plano de existência. As próprias ofrendas por vezes servem a este propósito, mas depende muito da forma como se faz a conjuração. A conjuração é aquele texto que usa para trabalhar com o espírito, ou textos. E quando falo em conjuração, refiro-me ao conteúdo do que está a dizer. Isto pode parecer algo supérfluo, mas é extremamente importante. A conjuração bem feita produz um bom resultado, uma má conjuração produz problemas. E às vezes as pessoas devem me procurar e dizem: trabalhei com o espírito X, Y, Z. E está a dar um problema enorme, tipo, mas eu preciso de ver a conjuração para entender onde é que está o problema. Às vezes não é aquilo que ela lhe ofereceu, foi o que ela pediu, como pediu. Portanto, é muito importante ter cuidado com as conjurações. Mantenha elas o mais simples possível, se não tiver grande conhecimento espiritual. Fora estas 3 formas, existem muitas outras que pode trabalhar, como é o caso de invocação com I, que permite coisas maravilhosas. É o caso de fazer um pacto. Um pacto é um acordo a longo prazo que traz imensos benefícios espirituais e sociais, financeiros, etc. Há uma coragem espiritual e depois existem N formas de magia que são complementares. Todavia, estas 3 são um caminho do início da jornada. Se dominar estas 3, você está à frente de 90% dos praticantes de magia. E terminamos assim o nosso episódio de hoje. Espero que tenham gostado. Eu convido a visitar o site e descobrir o Grimório ideal para si. Nos Grimórios vai ter tudo aquilo que precisa para trabalhar com estes espíritos, desde histórias, ofrendas, altares, invocações, pactos, rituais e muitas outras coisas. O link para o site está na descrição deste episódio. Caso tenha uma dúvida, entre em contato com o suporte que ajuda. Um abraço forte e até o próximo episódio.